E damos início ao quarto episódio do podcast Teaching Wings. Eu sou o Emílio Foschi, estou aqui com o Fantástico. Mateuzinho. E a gente está aqui para desenvolver os teus poderes nas aulas particulares de idiomas. Então, desde já, se tu está aqui no YouTube, tu deixa o teu like, compartilha com professores que precisam desenvolver os poderes deles. E agora está na hora da gente definir, na verdade, de eu descobrir junto com o pessoal sobre o que... Na verdade, o pessoal já sabe, né? Porque viu no título, é eu que não sei. O que diabos a gente vai falar hoje que vai ajudar os professores a desenvolver seus poderes? Conte-me, Miano, qual é o tema de Cara, hoje? o tema que eu separei para hoje é quando e como largar as escolas de idiomas. Aí eu queria que tu Uou. falasse um pouquinho da tua experiência, talvez como tu começou, como foi a tua jornada nas escolas, até o momento que tu saiu. Cara, que legal. Esse eu não estava esperando, esse eu não estava esperando. Curti. Quando e como largar as escolas de idiomas? Fantástico. Tá? Então a primeira coisa que eu queria te perguntar é como tu entrou? Quantos anos tu tinha? Por que que tu entrou? Se era algo que tu realmente queria fazer, dar aula lá? Me Entendi conta isso. mais. Como é que eu... Como diabos o Emílio foi parar e nas aulas... Como foi dar aula de inglês? Exatamente. Se tu queria só para ganhar um troco ali ou se era algo que tu curtia? Cara, ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, eu sou. É muito louco, né? Até irônico, mas eu sou o filho das escolas de idiomas, no sentido de que eu aprendi inglês na época, até que isso é o que? Olha, o Emílio tinha uns 12, eu acho, 13, quando entrou para fazer aula. Então, isso é Uhum. uns 15 anos. Holy fucking shit, 15 anos atrás, mano. Tá Que, velho, hein? que loucura, 15 anos atrás. Eu falo histórias de 15 anos atrás. Mas então, e aí, cara, eu sempre gostei do inglês, né? Fato, tipo, eu Uhum. sempre gostei. Eu sempre fui um cara muito. Eu sempre digo isso. E é uma coisa que eu acho que os professores têm que aprender na hora de cobrar os alunos. Cara, eu era o cara que não fazia uma tarefa na data certa, certo? Porém, eu era um dos melhores alunos. E isso é um paradoxo. Por quê? Porque eu não fazia o homework, mas eu estudava inglês bastante em casa. Uhum. Comigo mesmo. Como assim? Cara, eu gostava, eu queria aprender a cantar as músicas do Eminem. Então, a primeira vez que eu. Isso era antes até de entrar no cursinho. Eu botei na cabeça que eu queria aprender a cantar Lose Yourself, do Eminem, tá ligado? Foi por isso que tu entrou no cursinho? Não, não, eu entrei no cursinho. Por que eu entrei no cursinho? Tá, vamos lá. Por que eu entrei no cursinho? Cara, eu entrei no cursinho porque eu tinha facilidade na escola com a professora, que foi da professora também, Ana Lúcia. Não, Não na foi. verdade não foi minha professora, Ah, mas tá, tudo bem. beleza. A Ana Lúcia estudava, ela dava aula na escola que a gente estudava. E, para quem não sabe, né, eu e o Mateuzinho, a gente cresceu estudando na mesma escola, embora a gente tenha uma diferença de 6, 7 anos de idade, mas os dois Uhum. estudavam na mesma escola. E aí a Ana Lúcia, ela sempre me incentivava a começar um cursinho de inglês, porque ela dizia que eu tinha muita facilidade e que seria um desperdício eu não fazer um curso de inglês. E eu comecei a falar isso na minha casa. Eventualmente, o meu pai resolve nos matricular. E, cara, eu sou extremamente grato pela Ana Lúcia, por causa disso. Eu já mandei uma mensagem no Facebook para ela uma vez, agradecendo, simplesmente agradecendo por ela ter sido a pessoa que incentivou o meu inglês. Ana Lúcia, beijos. Quando tu mandou essa mensagem, tu já era professora? Cara, eu já tava no Teaching Wings, então Ah, foi então ela mais deve ter foda ficado ainda. trifeliz. Eu falei para ela isso, cara, tu foi a pessoa que me incentivou a aprender inglês e hoje eu tenho um projeto para professores de idiomas. Então, Massa. cara, ela ficou muito feliz. Mas enfim, e aí o Emílio entra na escola, entra no inglês e sempre gostei. Cara, sempre gostei. Às vezes na escola eu não estudava tanto, não me dedicava tanto, mas para o inglês eu me dedicava, não para os temas. Eu não me dedicava para os temas. Os temas, na maioria das vezes, os homework, eu eu passava de um semestre para o outro e eu entregava todos os homework no final do semestre, tipo, no final do final mesmo, porque se tu não entregasse X homework, tu não ia passar para o próximo. Então eu tinha que passar, e o que eu fazia? Pegava um monte de homework, botava tudo um atrás do outro e ia fazendo, certo? Eu te entendo, eu fazia a mesma coisa. Eu lembro de entregar os temas no Natal, literalmente, dia 25, entregando o tema, professora. Cara, eu imagino a vontade do teu professor de te matar quando tu entregou no Natal o negócio.
Ele nunca corrigiu, ele só me aprovou e nunca me devolveu. Provavelmente porque ele nem perdeu tempo corrigindo. Cara, então, exatamente, porque, porra, tu entregar o homework pro professor do Natal, ou seja, ele vai ter que corrigir entre o Natal e o Ano Novo, mano, é pra matar. Então, e aí o Emílio, ele sempre gostou do inglês, sempre me dedicava, eu estudava bastante, entrando em contato com a língua, me imergia na língua, era muito curioso, eu perguntava nas aulas, gostava de participar e gostava de aprender novas coisas, entrava muito atrás de conteúdo que era em inglês, certo? Eu explorava as coisas que eram importantes para o meu universo, cada aluno é um universo, em inglês, entende? Então era conteúdo da Marvel, era conteúdo, era música de rap e coisas do estilo. Então, é até interessante, porque depois eu fui sabendo que, tipo, instintivamente eu aplicava grandes, fortes teorias de aquisição da linguagem hoje, sem nem ter ideia. Mas isso é outro papo para outro podcast. Mas, enfim. E, cara, e aí eu sempre gostei. No final do... Deixa eu ver. No final do curso, eu descobri que o Henrique, que era o diretor da escola, dono da escola, e ao mesmo tempo o meu professor, na maior parte do tempo, a maioria desses anos, eu estudei, cara, eu estudei acho que uns 5 anos tranquilamente, né, no cursinho. Talvez até um pouco mais, porque eu fiz o Teens, aí do Teens tu ia para os adultos, certo? Sim. E, enfim, Teens é meio bagaceiro, mas o Emílio fala do estilo normal com as pessoas, geralmente. E aí, quando eu tô na minha aula de inglês, eu vou falar teenagers e coisas do estilo. Mas, enfim, então isso aí. Facebook, Instagram e vida que segue. Mas vamos lá. E aí, no final, eu vi que o Henrique, ele contratava alguns professores que tinham acabado de se formar. Então, a Rosa, que era uma colega minha, estava começando a dar aula. A Anaí era outra colega minha, que estudava junto comigo, né? Eu estudava numa modalidade que tu tinha turmas diferentes. Tu fazia meio que a tua própria aula e tal. Chamava Flex Classes na época. E aí, cara, eu nunca vou me esquecer o que eu falei com o Henrique. Foi uma conversa com o Henrique. Eu tava meio nervoso. E durante uma aula, no final de uma aula, eu perguntei, cara, como é que tu acha que tá meu inglês? Isso em inglês, né? E Sim. ele, cara, então, eu vejo que tá evoluindo, não sei o que, falou, ou que tava muito bom, alguma coisa assim. Porque eu lembro a pergunta que eu fiz depois, que foi, good enough to teach? Bom o suficiente para dar aula? E ele falou, então tu queres dar aula? E eu, cara, sim, cara, eu queria dar aula. E aí, a partir dali, o Henrique, ele começou, durante as minhas aulas de inglês, eu estava ali no livro 9 e 10, ele começou a me dar dicas sobre dar aula. Então, ele começou a me treinar durante as aulas. Eu terminava as tarefas durante a aula e coisa assim. E aí o Henrique pegava e falava, cara, nessa situação tal e tal coisa acontece. Porque às vezes tu tinha pessoas, nessa modalidade de flex, tu tinha pessoas de diferentes níveis. Sim. Então, ele começava a me dar dicas do que estava acontecendo, de como ajudar o aluno e parará. E, Uhum. cara, diga. Então, antes de tu se formar, tu já sabia que tu ia ser professor lá. Ele já meio que te confirmou que tu ia dar aula depois. Cara, eu esperava profundamente. Não tinha 100% de Uhum. certeza, entendeu? Porque não sabe. Mas Sim. eu tinha vontade. E ele Uhum. tinha grandes tendências. Sim. E quantos anos tu tinha nessa época? Eu acho que eu tinha 18. Uhum. 16, eu tinha 17 e 18. Não, eu tinha 18, eu acho já. Porque foi quando eu tava já na engenharia quando eu comecei a dar aula de inglês. Eu acho que foi isso. E quando eu tinha 17 para 18, isso aí, eu tinha 17 e 18 quando eu tava fazendo psicologia na primeira vez, né? Então, Uhum. nessa época eu tava terminando o curso. E aí no semestre seguinte, eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Aí no semestre seguinte eu comecei a dar aula. Não tenho certeza. Ou não, ou foi no segundo ano de engenharia que eu comecei a dar aula. Tá, enfim, foi por aí. Tá. Eu tinha 18 ou 19. Era mais ou menos isso. Quando eu comecei a dar aula, eu devia ter 19. Mas enfim. E aí, cara, naquelas férias, passou dezembro e não tinha me falado nada. Nada. Aí, no final de janeiro, ou metade de janeiro, eu recebi uma ligação da Bruna. A Bruna era a secretária, que era a mulher do Henrique.
Uhum. E aí a Bruna falou, opa, tudo bem, Emílio? O Henrique quer falar contigo e tal, quer marcar uma reunião contigo, um negócio assim. Foi a minha primeira reunião de trabalho. E aí o Henrique veio falar então que ele queria que eu desse aula para ele e começou a me treinar naquele verão. Cara, foi muito legal. Eu fui umas 3, 4 vezes em que ele fez um treinamento mesmo, assim, um treinamento. Sou extremamente grato por aquele treinamento dele, porque tem coisas que ele me ensinou naquele treinamento que até hoje eu aplico, certo? Ah, é? Tipo o quê? Cara, por exemplo, ele me ensinou que quando tu tá dando aula para casais, certo? Uhum. Tu deve olhar mais para o homem do que para a mulher, no caso do homem, certo? E se Sim, for pra uma não gerar ciúmes. Perfeito. Se for o inverso, se for uma mulher, para ela cuidar, para não ficar dando mais atenção pro cara do que para a mulher, para não gerar ciúmes, para não gerar Uhum. discussão. Que loucura. E isso é uma coisa que porque dependendo do caso, isso é uma coisa que, cara, casais são diferentes. Tem casais que não se Sim. preocupam com isso, tipo, nada a ver. Mas tem aquele casal que, tipo, alguém já é naturalmente ciumento. Então, tu evita esse tipo de coisa, certo? Uhum. Então, outra coisa, isso aí é uma coisa que eu desenvolvi depois, e que eu uso também quando as minhas amigas estão namorando. Essa é Uhum. técnica de dinâmicas sociais, que é elogiar o casal. Isso é legal. Em que sentido? Tu pega uma coisa que o casal em si ele tem de legal, certo? E que tu admira, Uhum. e aí tu elogia essa coisa. Então, por exemplo, se uma amiga minha, ela tá namorando um novo cara, eles aparecem e eu acho que eles são um casal bonitinho, eu falo, cara, vocês são um casal muito bonitinho. E aí, o que que acontece? Tu tá mostrando pros dois que não tem nada a ver. Porque a tua amiga já sabe, né? Mas, tipo, pro cara Sim. novo ali, que, cara, só quero ser teu amigo, sou amigo da tua Uhum. namorada. Então, a mesma coisa com aulas com casais, que são alunos, né? Então, tu Sim. elogia o casal em algo que torna eles um casal, mostrando que tu vê eles como um casal. Então, Uhum. isso foi um aprimoramento da técnica do Henrique. Mas, enfim. E aí, cara, foi muito massa, foi muito massa. O... No final das contas, o Henrique me passou as turmas para o semestre seguinte, né, meu? Sim. E aí, isso foi, tipo, as turmas Eu comecei, acho que, dar aula em março. Então, eu fui treinado ali em fevereiro algumas vezes. Eu tinha que dar aula pro Henrique, era muito engraçado, era muito estranho, entendeu? Ele fingindo que ele era um cara que não sabia inglês. Uhum. E aí eu dei aula em alguns níveis para ele. Sei que, cara, eu saí do livro 10 no semestre anterior e no semestre seguinte eu tava dando aula pro livro 10. Cara, que loucura. Eu imaginei que o processo do professor era começar pelo básico, depois intermediário e por fim avançado. Cara, então, eu acho que o Henrique, assim, ó, botou fé nos meus poderes, assim, entendeu? Tipo, Uhum. velho, tu já consegue. Então, teve turmas, por exemplo, que eu dei aula, o Henrique dava um horário e eu dava o outro. E a gente intercalava, sabe, para Sim. e, cara, eu ficava até nervoso, imagina. Porra, o cara que eu achava muito fantástico. Eu dava aula junto com ele. Pá, eu tinha medo, assim, de certa forma, até, sabe? No sentido de, Uhum. putz, e aí era aquela época que o Emílio tinha medo de não saber qualquer coisa, né? Sim. Então, errar na aula, putz, ou não saber uma palavra, um negócio era horrível. É muito engraçado. Quando a gente tá começando, cara, pá, tem várias coisas. Mas, enfim. E é isso. Eu lembro que eu peguei, cara, as primeiras turmas que eu peguei era uma coisa assim, tipo, eu tinha uma turma de básico, eu tinha um pessoal ali que tava no livro 3 4, eu tinha a gurizada no livro 8, e eu Uhum. tinha o pessoal. Uma guria era uma aula VIP, então era uma guria do livro 10. E aí foi assim que eu comecei. Sim. Já meio que com os pés nas portas. Tá, e nessa época, no primeiro ano, por exemplo, tu se sentia satisfeito? Ou tu já via alguns problemas que tu enxerga hoje em dia? Em relação a talvez hora-aula, que outros Uhum. problemas? Cara, então, a minha primeira hora aula foi R$ 13 a hora, certo? Uhum. Num contexto em que o Emílio tava. Na verdade, eu lembro que quando ele me falou que era R$ 13 a hora, eu achei meio estranho porque eu achava que era mais. Mas só Sim. da minha cabeça, assim, eu achava que eu ia ganhar uns 18, R$ 20 a hora. Não, nem sei por quê, mas eu achava que sim. E foi R$ 13 a hora, então tá. Uhum. Mas, cara, não, meu primeiro semestre eu tava mais deslumbrado com o processo do que.
porque eu tava dando aula e isso era muito foda, entendeu? E, tipo, eu me sentia muito massa porque eu tava dando aula com 18 anos, 19 anos, entende? Então, tipo, cara, eu tava super, assim, super feliz com o processo todo. E, cara, sou muito grato por esse primeiro semestre, sabe? Aprendi muita coisa, muita coisa. Conheci muita gente legal também. Então, não foi aí que eu comecei a questionar. Sim. No final daquele semestre, me chamaram, a minha vizinha, que era coordenadora de uma outra escola, ela me chamou para dar aula. E aí, cara, até foi meio estranho esse negócio aí. O negócio foi o seguinte, ela me chamou para dar aula, e ela falou que o preço da hora-aula era R$15,50. Eu pensei, pô, tô ganhando mais. Sim. E ela falou também que tu ganhava 4 horas extras para tu corrigir as tarefas e coisas do estilo, coisa que eu não ganhava na outra escola. Então, tu descontava 4 horas de aula para poder corrigir tarefa? Não, tu ganhava mais 4 horas de aula, entendeu? Ah, entendi. Então, digamos assim, era 4 horas a mais para tu poder fazer as tarefas e coisas do estilo, certo? Sim, entendi. E eu, porra, isso é legal. Aí eu fiz as contas, né? Eu peguei o dele, pô, isso vai ser mais tanto. As minhas horas de aula, pô, vai aumentar e não sei o que, para. E eu, pô, tá valendo esse esquema aí. Faz parte do processo. Cheguei lá pro Henrique, falei para ele, cara, seguinte, me fizeram uma proposta, a proposta é bem legal, basicamente eu vou ganhar mais e talvez trabalhar menos, então tô partindo. E aí foi assim, tipo, falei para ele, cara, estou partindo. Sim. E aí o Henrique, eu lembro até que ele falou que fica feliz de saber que ele preparou o pessoal para o mundo e esse tipo de coisa. Foi um papo legal, tipo, nada de errado, assim. E, cara... eu esqueci de contar que foi por isso que eu fiz minha primeira prova de proficiência, a prova do TOEIC. O Henrique me levou para Canoas, para fazer uma prova do TOEIC na sede de Canoas, porque eu precisava de uma proficiência para testar que eu podia dar aula. Então, ainda teve essa. E aí foi uma prova, tipo, super barata e tal. Ele fez também. Cara, foi muito massa. Foi uma experiência muito legal. E me troquei de escola, né? Troquei de escola. Ganhando mais? Não. Esse que foi a Não? merda. Não. Como assim não? No final das contas, eu não sei se acho que não foi. Acho que a Fernanda não me tapeou, sinceramente. Mas, cara, quando eu cheguei lá, disse que mudou a tal do esquema, não tinha mais as 4 horas. Era uma coisa do semestre anterior, não tinha mais. Porque no semestre anterior, a hora-aula era 13 e alguma coisa, passou para 15h50 e já agregou as 4 horas. Foi o que eles alegaram. E às 15h50 tinha desconto de não sei o que, de aposentadoria e os cambal. No final das contas, estava ganhando 13 pila a hora também. Sério? Ela te fez trocar de escola e no fim não mudou nada. E eu gostava mais da que eu trabalhava. Mas depois, cara, tipo, foi um ambiente legal. Tem até umas histórias engraçadas dessa troca. Eu fiz cagada no meu primeiro dia nessa nova escola. O que tu fez? Cara, fiz merda. Foi engraçado. Tava me lembrando disso hoje até. Cara, primeiro dia do Emílio, dando aula no sábado, tá? Nunca, era a minha primeira vez. Tá, eu cheguei lá para dar aula para minha turma no sábado, não sei o que. Dei aula, aí tinha um intervalo, certo? E aí eu vi um grupo de alunos no corredor, onde tinha em seguida uma porta, e essa porta ela levava para uma outra sala. Então, tipo, essa porta ela dava direto numa sala de aula que estava tendo aula. E aí esse grupo de alunos, certo? Era um pessoal, eu lembro certinho, tinha acho que devia ser umas 5, 6 pessoas, certo? Dentre elas tinha uma guria, assim, ela tinha uns, cara, devia ter uns 18 anos também, 19. Ela era, tipo, a mais baixinha de todas. E aí eu pensei, tá, não sei onde tá o professor, sou o professor aqui agora, né? E eu falei, guys, por favor, silêncio, só porque tá tendo aula aqui. E aí o pessoal meio que baixou o bico, né? E aí eu continuei conversando ali com o pessoal da minha turma. Cara. E aí o que aconteceu? Os caras começaram a fazer barulho de novo, né? E eu, pô, estou aqui trabalhando, estou representando a escola. Pô, a professora tá dando aula, vamos respeitar, né? E eu, pessoal, é o seguinte, só novamente, por favor,
baixar o volume porque aqui tá tendo aula. E aí, cara, a guria mais baixa de todas, que tinha 18 anos, pega e fala... Era a professora. Pessoal, vamos voltar pra sala, então, com uma cara de puta da cara. E eu, não acredito que a guria era professora. Cara, e eu botando autoridade na turma da guria. Bah, que merda. E eu pensei, vai ser aquelas histórias que eu vou entrar aqui, vou ser odiado, sabe? Vão odiar o novato. E esse tipo de coisa. Eu fiquei com aquela sensação de, putz, que merda. Cara, pois é. E aí, no final das contas, no final da aula, eu encontrei a guria na sala dos professores. E aí, ela pegou e eu falei pra ela, cara, desculpa, eu não sabia que tu era professora. Tipo assim, super desarmado, assim, sabe? Só pedir desculpa. Sim. E eu, cara, desculpa, mandei mal. E ela olhou pra mim e falou, pois é, mandou mal mesmo, né? E eu... Caramba. Super. Sabe quando vê que a pessoa é mais braba, assim, por natureza? Sim. E aí eu, pois é, cara, desculpa mesmo e tal. E aí, no final das contas, tipo, ficou de boa. Eu acho que ela deve ter ficado meio amargurada comigo, faz parte. Mas, eu tinha uma relação super legal, sempre tive nas escolas, assim, nunca tive problemas com esse tipo de coisa. Uhum. Tá, e essa segunda escola de idiomas que tu trabalhou foi durante teu segundo ano como professora? Segundo semestre e depois mais 2, 3 anos. Mais 2, 3 então, anos. Então, tua maior parte da carreira como professor de cursinhos foi nessa escola? Foi nessa escola, exatamente. E aí foi ali que eu comecei a questionar algumas coisas. Sim. E quando tu entrou, tu tinha pretensão de crescer lá? Por exemplo, de subindo de cargo, de se manter por um bom tempo trabalhando lá? Ou sempre foi algo temporário? Cara, nunca tive pretensão de crescer na escola, certo? Até porque crescer na escola, geralmente, ou tu vira coordenador, ou é isso aí. Tipo, não tem muito. Sim, não tem muita opção, né? Então, eu sei que também se tu tem, por exemplo, eu não tinha letras, né? Mas o pessoal que tem letras ganha um pouquinho mais, se tu tem mestrado, tu ganha um pouquinho mais, então tu vai valorizando um pouquinho mais ali. Mas não, até porque nessa época, aulas particulares, eu falo muito aulas particulares, então, aulas de idiomas, né? Elas eram minha atividade secundária. Eu fazia faculdade na época de engenharia civil. E o que é fantástico? Por mais que a engenharia estivesse louca, eu sempre estava dando aula. Nem que fosse só no sábado de manhã. Por quê? Porque eu gostava de dar aula. Então eu tinha que continuar com aquilo que eu gostava de fazer para aguentar a engenharia que não fazia sentido nenhum para mim. Sim. Entendi. Então, da aula era meio que tua válvula de escape. Era onde o momento que tu curtia. Dar aula. Diferente da faculdade. Perfeito. Cara, eu lembro, eu sempre falei isso. O momento que eu dava aula era um negócio que eu saía mais energizado do que eu chegava. Certo? Ao passo que na engenharia eu só não queria sair da cama, né? Entende? E aí chegava a época de prova, que geralmente a época de prova é onde é mais puxado, né? E aí eu tava estudando para aquelas porcarias que não faziam sentido nenhum, e aí eu ia mal numas provas, outras não. Dependendo do ano, né? Teve um ano que eu rodei, foi um ano só que eu rodei na engenharia. Tipo, eu fiz 4 anos de engenharia, 3 anos, eu rodei o terceiro ano. E, cara, mas várias vezes eu, tipo, o que eu tô fazendo? Será que eu vou sair? Mas não sabia o que eu queria fazer, sabe? Tipo, eu não enxergava ainda aula de idioma como algo principal. Até porque, na minha cabeça, por muito tempo, tanto como estudante, quanto os primeiros anos dando aula, os primeiros 3 anos, cara, aula particular não era uma possibilidade, sabe? Não era uma coisa que tu ouvia falar, por exemplo, o pessoal tá estudando com um professor particular. Ou, para mim, a aula particular era reforço. E, cara, eu fiquei surpreso hoje com um áudio que eu ouvi da a Letícia, que é a nossa aluna do Teaching Wings Academy, porque ela falou que através do Teaching Wings que ela se libertou dessa ideia, porque ela achava que a aula particular era aula de reforço também. Então, hoje ainda tem gente pensando que aula particular é aula de reforço. Mas, enfim. Então, para mim, o que era ser professor de idiomas? Era ser o cara que vai ganhar 13, 14, 15, 20, 25 reais a hora e é isso que ele tá preso. Ou virar coordenador, ou eventualmente abrir a sua própria escola de idiomas. Eram essas possibilidades na minha cabeça. Sim. Então, tu
não pensava muito em dar aula como carreira, porque tu não via um futuro muito próspero, ganhando Exatamente. bem. Uhum. Exatamente. E eu acho que tá tudo bem nisso, entendeu? Por exemplo, tá tudo bem a pessoa que quer fazer uma carreira em escola de idioma. Tá tudo bem, não tem problema. Só que pro Emílio, naquela época e pro Emílio agora, e para muitos outros professores, eles querem uma perspectiva de crescimento e evolução, certo? Sim. E as aulas de idiomas em escolas não te permitem isso. Um sentimento de evolução e uma evolução financeira considerável e escalável ao longo dos anos, né? Tu pode ali ter um Uhum. plano de carreira e tal, mas vai se levar bastante tempo. Mas enfim. Sim. E não tem nada de errado nisso, porém, as aulas particulares oferecem uma possibilidade bem melhor. Mas então, e não, cara, na época, assim, era uma coisa que eu gostava, mas que não ia brilhar, entendeu? Tipo, Uhum. eu tinha uma relutância, assim, o pessoal falava, cara, por que que tu não te dedica, não vai fazer letras, coisas do estilo? E o cara, não, Sim. porque eu não quero seguir dando aula em cursinho para sempre, eu sinto que é uma coisa temporária, eu falava, Uhum. certo? E, exatamente. Cara, que loucura. Eu gostava dos eventos, os eventos eu gostava de participar. Quando tinha, As festinhas? tipo, Halloween e o que mais tem? Halloween, tem festa de Páscoa, de Dia da Farroupilha? Criança, Uhum. Farroupilha. No curso de No inglês não meu tinha. tinha. Sério? Sério? Não, no nosso, nos que eu trabalhava não tinha, mas tinha, tipo, o Dia das Crianças, sabe? Uhum. Noite do Pijama. E eu gostava porque nessa época, nessa escola, isso era uma coisa que na outra não faziam. Nessa escola, tu recebia para trabalhar nos eventos. Então, tipo, eu recebia por 6 horas seguidas para trabalhar, para, tipo, brincar com as crianças. Eu achava muito Sim. massa. Uhum. Entende? Então, eu gostava de agitar tanto quanto elas. E, e foi isso, cara. Foi assim que o Emílio entrou no mundo das escolas de idiomas. Uhum. Tá, e agora eu quero saber como é que tu saiu. Não, não exatamente como tu saiu, mas o que fez tu pensar em sair? O que te incomodou nesse processo? Beleza. Então, o que me incomodou no processo não foi o que me fez sair, tá? Ah, é? Uhum. Tipo, porque ao longo do tempo, eu comecei ali, sim, pô, quando você tem 4 anos trabalhando em escola de idioma, 3, na verdade, Uhum. tu começa a questionar as coisas, entende? Porque tem uns negócios ali que não faziam sentido na minha cabeça. Que era, por exemplo, o fato de que se eu desse aula, eu ganhava R$ 15 a hora, certo? Que com os descontos Sim. ficava R$ 3,50. Vai, isso era muito merda. Mas, enfim. É, se eu desse aula para um aluno ou 10 alunos, eu teria um homework para corrigir ou 10 homework para corrigir, certo? A cada semana, porque toda semana tem o homework. Sim. Então, e eu ganhava os mesmos R$ 13 a hora. Cara, isso não batia, sabe? Uhum. Além disso, em termos, na parte do professor mesmo, em termos de realização, cara, eu via que tinha muita gente que passava nos níveis, mas que não estava preparado para passar. No sentido de, cara, tu tinha uma turma de 5 pessoas. Aí geralmente vai ter um que Tá. vai ficar mais para trás. E às vezes esse que Uhum. ficou mais para trás, ele vai passando, mas ele não tá pronto, cara. Não tá pronto, entendeu? Sim. E a gestão antiga daquela escola, pá, eles fizeram uma sacanagem. Uma sacanagem. O Teve que que uma eles vez, fizeram? eu gostava muito de dar aula para os alunos avançados, né? Sempre gostei. Eu sempre gostei de pegar o cara Uhum. que já está mais encaminhado, fazer uma aula inteiramente em inglês. Então, eu tava horas me enchendo o saco, eles sabiam que eu gostava dos mais avançados. Então, eu lembro de pegar uma turma de que eram 3 gurias, que era muito legal, era tudo em inglês e elas eram boas. Então, é esse tipo de turma que eu gosto. E, em contrapartida, uma vez eu peguei o último livro. Cara, o último livro. E nessa época, depois de fazer o último livro, eles iam fazer prova pro IELTS, se eu não me engano. Não, o FCE, da Uhum. Cambridge, certo? Eles iam ganhar Tá. de presente. Eram 3 gurias novamente. Cara, aquelas gurias, elas foram sabotadas. Elas estavam no 10º livro, décimo, e não eram para ter saído do segundo. Era muito Uhum. ruim. Elas eram muito ruins, entende? E não era Sim. por falta de capacidade, era porque elas eram ruins mesmo. Tipo, Uhum. no sentido de
elas não tinham sido ensinadas do jeito certo. Porque eu realmente não acredito que exista falta de capacidade para tu aprender um idioma. Tem alguém que vai ter mais dificuldade, tem alguém que vai ter menos, mas todo mundo consegue. Então, cara, foi foda nesse sentido. Porque aí o que aconteceu? Eu tinha que fingir que estava ensinando, entendeu? Uhum. E Elas aí não entendiam nada do livro 10. Não, entende? Mas qual é que é a grande sacada? Um cursinho de idioma, tu não precisa de saber tudo para passar. Porque, tipo, tu pode te preparar para a prova, sabe? Ah, Tipo, sim, sim. para esse exercício eu tenho que botar isso aqui mesmo, sem saber o que diabos isso está acontecendo, entende? Uhum. Era um troço, cara, era complicado. Então isso aí começou a me incomodar também. Porque eu via que aquele livro, ele não estava ajudando todo mundo da Uhum. mesma forma, certo? Sim. E aquilo estava me incomodando. E a parte financeira, né, mano? Que tu Uhum. ganhar. Tem a clássica história da padaria Pimpão. Do lado. Tu devia comprar na padaria Pimpão também, não comprava? Na época que tu Eu, estudava no IFE? cara, talvez, eu não lembro exatamente o nome, mas era uma padaria ali pertinho. Dava tipo Então 5 minutos a era pé. Pimpão. 5 Era? minutos não, era menos, era do lado do IFE. Isso, era bem do lado do IFE. Era menos que 5 minutos. Era colado assim, mas enfim. Sim. Tinha a padaria Pimpão, que era uma padaria, cara, era muito boa. O tiozão da padaria Pimpão era super legal. E aí, como eu dava aula, por exemplo, sábado a manhã inteira, é, ou dependendo de tarde, final do dia ali, cara, às vezes ou saía da faculdade, então eu chegava com fome e precisava comprar um lanche. Aí eu ia lá na padaria Pimpão, que tinha várias coisas super boas. A empadinha da padaria Pimpão era fantástica. E eles tinham alguns salgados. Era tipo aquele salgado de bar, sabe? Tinha esfirra, esse tipo de coisa. Sim. E tinha uns folhados, mas os folhados eu não gostava muito. E aí, cara, eu comprava um lanche e um suco. Isso aí ia dar o quê? Na época, uns 5, 6, 7 reais, não sei, alguma coisa assim. Se eu quisesse um iogurte, alguma coisa do sentido. E eu lembro de sair com. Cara, isso era muito chato. Eu lembro de sair tomando meu iogurte ou meu suco e comendo meu lanche e pensando, lá se vai meia hora do meu trabalho para comprar esse bagulho. Uhum. Cara, isso é muito merda, entendeu? Porque tu pensar, cara, tu pensar no lanche que tu tá comendo e pensar se vale ou não pelo tempo que tu trabalha, cara, isso é muito chato, sabe? Sim. Então, eu às vezes até fico pensando no pessoal que faz carreira dentro de escola. Porra, tu tem que passar o tempo todo com esse sentimento, cara, isso deve ser muito ruim, sabe? Uhum. Então, eu lembro de fazer a mesma conta quando eu tava dando aula particular já lá em Floripa. E aí eu pensando, ó, minha evolução, tipo, a evolução era a fração tinha ido muito mais longe, entendeu? Então, tipo, a minha aula Sim. era R$ 70 a hora, aí a fração, ela era 1/10 agora do meu salário, entende? Uhum. Então, Não pesava mais, né? exatamente, meio salário era um almoço num restaurante, porra, isso é outro nível, entendeu? Não é um lanche da Sim. padaria Pimpão. Cara, e eu lembro de pensar nisso, porque era um negócio que ficava na minha cabeça, o tal do lanche da padaria Pimpão. Uhum. E, cara, enfim, então essas coisas começaram a me incomodar, no final das contas. E eu, cara, eu achava muito chato. Isso é uma coisa do Emílio, tá? Uma coisa pro pessoal todo mundo saber, eu não sei, já deve saber. O Emílio não gosta de burocracia. Eu não gosto de coisas complicadas, eu gosto de coisas simples. E aí, o que que acontece? Tinha que passar a nota para sistema, tinha que ficar corrigindo nota. E, cara, o sistema da CNA, na época, era um troço assim, ó, era esdrúxulo demais. Era um negócio assim que eu ficava pensando, tipo, porra, os caras são uma rede nacional, não pagaram um programador melhor, entendeu? Porque, cara, o que que acontece? Tu não tinha atalho no teclado, tu tinha que selecionar com o mouse as coisas para tu poder completar. Os números selecionava com o mouse? Não, não os números, mas assim, tipo, tinha várias colunas para tu poder trocar, tá? Tu não tinha Tá. um negócio automático, sabe? Era muito ruim, cara. Era muito ruim. E aí tu tinha que passar as notas de tudo para aquele sistema, certo? E tu tinha que corrigir os homework e passar as notas. E depois criar os boletins. E, cara, isso era muito chato. Era muito chato. E eu não recebia nada, nenhum centavo para isso, sabe? Uhum. Então, e cara, como é que eu posso dizer? Eu não quero soar ingrato. Cara, eu sou muito grato por todos os anos que eu passei na CNA, foi muito legal. Os caras são. Ah, tem uma história aqui. Fala, fala. Cara, essa história é a história de ouro, tá? Essa história eu nunca vou contar, nem tu sabe disso. Mas vamos lá. É,
Antes, eu gostaria de deixar claro novamente que eu sou muito grato por todos esses momentos que eu passei nessas escolas. Não tenho nada, absolutamente nada a reclamar de nenhum dos chefes, de nenhuma das minhas colegas professoras. Eu tive momentos fantásticos, foi muito divertido, adorava os alunos. Só que, eu não quero culpar ninguém por isso, porque isso é o sistema de escolas de idiomas, certo? Isso é a forma como as escolas funcionam. Por quê? Porque uma escola de idioma, ela paga o professor, mas ela paga a luz, ela paga a secretária, o secretário, ela paga o pessoal do marketing, ela paga Sim. o material, a parte de divulgação. Os caras têm muitas contas para aluguel, sabe? E então, o professor é uma fração disso aí. E esse é o sistema, é assim que funciona. Tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Só que o Emílio, professor, sentia que incomodava ele porque ele achava que tinha potencial para mais coisas, entende? Sim. Enfim, tá. Então, lembra que eu falei? Cara, que engraçado. Lembra que eu falei que eu sou ruim com as burocracias? E lembra que eu falava que eu atrasava o meu homework? Cara, eu sempre atrasava para passar as notas para o sistema. Sempre. Sempre. Eu era muito bom. Eu considero que eu era bom dando aula e eu era bom interagindo com os alunos, fazendo o pessoal se sentir bem, entende? Porque isso é uma coisa que eu aprendi com o Henrique. Cara, o cara tá na escola, ele é teu amigo, ele é um convidado teu. Então, não importa se é da tua turma ou não, cara, tu faz ele se sentir da melhor forma possível. Tu interage com todo mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Henrique. Só que eu era muito ruim com os temas, cara. Eu era muito ruim com passar as notas, devolver as coisas e eles tinham que ficar enchendo meu saco. E não é enchendo meu saco, tipo, eles estavam me incomodando. Eles tinham que encher o próprio saco para ficar incomodando o Emílio, entendeu? Porque é chato ficar cobrando o cara. E, cara, no meu penúltimo ano, eu fui demitido. Tu foi demitido por não passar nota para sistema? Por não... Era por comprometimento com as coisas. A Gisela, na época, era a coordenadora, e ela me chamou na sala e falou que o pessoal gostava muito do meu trabalho e tal, mas que não dava mais nesse sentido. Que eu... eu tava me lembrando disso esses dias, cara. Já fui demitido. E aí ela falou assim que descontinuaríamos. Ela falou, você está demitido. Mas foi nesse sentido. E aí, só que nessa situação, eu fiquei com uma sensação de, pá, sei lá, porra, tô sendo demitido, entendeu? Tipo, eu não queria ser demitido. Eu gostava da aula, eu gostava de dar aula lá. Só que só que eu tinha esse negócio com o homework, cara. Pá, eu era muito ruim mesmo. Passar a nota, corrigir prova, passar as notas. Pá, era horrível, cara, era horrível. Então, isso é uma das coisas mais legais das aulas particulares para mim. É não precisar... Ser demitido. Não ser... E aí, o que aconteceu? Eu pedi mais uma chance. Coisa poética. Eu falei, cara, é o seguinte, eu não quero ir embora com essa sensação ruim de vocês, que vocês tenham de mim. Então, eu gostaria de pedir para eu ficar mais um tempo e mostrar para vocês que pode ser diferente e tal. E rolou? Não, tipo, rolou. Me deixaram por mais um tempo. Tipo, eu continuei trabalhando na escola até que eu saí da escola. Isso é verdade. Continuaram, então o pessoal super legal. Cara, era muito legal. O ambiente de trabalho era muito massa. Todo mundo se dava muito bem. Só que eu não continuei. Eu fui um pouco menos pior com a parte das tarefas e de corrigir as coisas. Sinceramente falando, assim. Tinha falhas. E assim, ó, a culpa era 100% minha, entende? Então, não culpo ninguém por isso. Minha responsabilidade. Mas eu tava lembrando, nunca falei isso, acho que nada do Teaching Wings, e nem tinha te falado, não sabia disso que eu tinha sido demitido. Não fazia ideia. Exato. E aí, então, agora tá, isso aí é o porquê que o Emílio, as coisas que o Emílio começou a questionar, né? Só que eu não sabia, não tinha uma opção melhor para mim, não conhecia, sinceramente, como eu te falei. Não, mas só para entender, tu começou a dar aula particular depois de ser demitido ou enquanto tu ainda estava dando aula no cursinho? Não, mas é que tá, eu não fui demitido. Tipo, eu fui demitido, mas eu fui readmitido em seguida, entendeu? Entendi. A demissão não durou, ela durou 5 minutos. Porque eu falei, me dá mais uma chance e que eu quero mostrar para vocês que eu realmente posso fazer um trabalho legal. E aí ela falou, ficou meio pendente e ela falou com a dona, cara, a Raquel é uma das pessoas mais fantásticas, uma baita de uma empreendedora. Cara, a Raquel, a dona da escola que eu trabalhava,
Cara, ela é uma pessoa muito massa. Ela tem uma energia muito massa. E aí a Raquel falou, não, bora dali. E aí o Emílio continuou dando aula. Então, a primeira vez que eu dei aula particular, eu eu tava trabalhando, exatamente. Sim. Então, vamos chegar nisso aí. Chegou um semestre, final de semestre, o Emílio, isso aí, final de ano, o Emílio tava ligando para os pais de alguns alunos para dar o retorno e explicar para eles como é que era mesmo? E falar o feedback dos filhos. Tava ligando para os pais, porque eu tava dando aula para uma turma de teens. E aí, uma delas foi a mãe do Vitor. E o Vitor, cara, o Vitor era um cara muito massa. Ele tinha uns 12 anos, ele é muito grande, era muito alto. E aí, eu falando com o Vitor, ela, o Vitor adora as aulas contigo, não sei o que, parará. E, Emílio, o Vitor, ele tá tendo dificuldade na escola com inglês. Eu queria saber se tu trabalha com aula particular. E aí, então, agora seria aula de reforço, né? Sim. E aí, cara, eu nunca me esqueço disso. Eu tava no telefone. E aí ela perguntou, você trabalha com aula particular? E eu falei, trabalho. Cara, eu nunca tinha trabalhado na vida, assim, eu nunca tinha nem pensado em trabalhar. E aí ela perguntou, quanto é que tu cobra? E aí eu pensei, cara, aqui na CNA eu ganho R$ 15. Portanto, eu pensei, vou cobrar o dobro. E aí, porque eu sabia que o professor particular era um pouquinho mais valorizado. E aí eu falei, é R$ 30 a hora. E ela, fechou. Então aí eu fiquei com o WhatsApp dela. Nem sei se tinha o WhatsApp nessa época. Acho que já tinha o WhatsApp, né? Devia ter. Acho que sim, acho que sim. E aí eu fiquei com. Acho que já tinha o WhatsApp, sim. E aí eu fiquei com o WhatsApp dela. Isso era 2015. 2015. E aí foi isso, cara. Aí eu fiquei com o WhatsApp dela, passei pro. Eu mandei mensagem e a gente combinou as primeiras aulas. E aí eu dei aula particular pela primeira vez na vida. Sim, só que aula de reforço. Só que aula de reforço. Só que ali, cara, porra, ali eu dei aula 100% do meu jeito para ajudar o Vitor a passar na prova. Eu ganhei o dobro. Eu não tinha nada para corrigir em casa. E ali, cara, já achei massa, assim, já achei legal, entendeu? Já abriu tua mente. Já abriu minha mente. Eventualmente, no ano seguinte, eu segui dando aula pro Vitor de reforço de matemática, porque eu era aluno de engenharia, e de inglês algumas vezes. Era geralmente assim, matemática constantemente e inglês quando ele precisava. E, cara, eu achei legal. Naquele mesmo verão, a namorada de um amigo meu da engenharia, o Ariel, a Marcela, ela estava falando comigo sobre inglês, que o inglês era o sonho dela. E aí ela perguntou, Emílio, tu não dá aula, mas eu tenho vergonha de falar na frente de uma turma. Por isso ela não queria fazer curso. E ela perguntou, Emílio, tu não me dá aula particular? E aí, cara, eu falei para ela, olha, sinceramente, eu nunca dei, mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode testar. A gente pode ver como é que é. Tipo, a gente pode fazer conversar e ver o que acontece, né? Sim. Então, foi isso, exatamente. Aí a gente combinou. Isso foi o mesmo verão que eu larguei engenharia civil. Tu largou porque tu começou a dar aula particular ou foi coincidência? Não, foi coincidências da vida. No ano anterior eu tinha terminado um namoro longo, assim. Em seguida, eu terminei com a engenharia civil. Eu terminei com várias coisas da vida do Emílio. Finalmente me libertei. E aí, no ano seguinte, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Então, eu fui fazer cursinho pré-vestibular. Cara, que coisa horrorosa. Tu fazer com 20 e... Que idade eu tinha? E não tem nada de errado. Só que tu fazer, cursinho pré-vestibular, né? velho. Depois de fazer 5 anos de faculdade, porque eu já tinha feito um ano de psicologia e educação física. Eu lembro que a primeira aula eu chorei. Chorei, assim, tipo, quando eu tava voltando para casa, pensando, que diabos eu tô fazendo na minha vida? E também super conflituado, porque eu larguei 4 anos de engenharia, né? Então, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Hoje eu sou extremamente grato por todos aqueles momentos. Mas, na época, não. Na época, porque eu não sabia. Quando a gente larga alguma coisa, a gente fica com medo e a gente se sente mal, porque a gente sabe que a gente tá perdendo. Mas a gente não faz ideia do que vai ganhar em seguida. Mas, enfim. E aí, cara, eu fazia terapia na época, tipo, psicólogo. E
o psicólogo que eu fui, ele marcava uma primeira hora gratuita antes de fechar contigo. E aí, eu achei legal isso que ele fazia. Cara, foi uma hora, tipo, uma hora de terapia, em que ele me... O objetivo daquela hora era saber como ele pode... Saber me conhecer, eu conhecer ele, e ele saber como poderia me ajudar e se poderia me ajudar. E que eu pensei, vou fazer a mesma coisa. E essa foi a primeira entrevista da vida do Emílio. Marquei com a Marcela, cara, vamos conversar. Então, um horário gratuito só pra gente se conhecer, ver, bolar uma estratégia e tal. Eu conheci um pouco do teu background e não sei o quê. E foi isso, fiz a primeira entrevista com a Marcela e dei a minha primeira aula particular para Marcela. Estilo meio cursinho ainda, eu levava minha folhinha, a gente trabalhava ali na casa dela, sempre focado na parte de conversa e conexão, porque eu sempre gostei e tinha aprendido bastante também na época do cursinho, né? Era uma coisa que eu naturalmente tinha. E aí foi assim, cara. E aí eu cobrava R$ 30 a hora também. Era R$ 30 a hora. Ou seja, tava ganhando o dobro, não tinha que corrigir tema. Eu dava aula do meu jeito, eu sabia que a Marcela estava evoluindo. Então, todos aqueles problemas que eu tinha visto e não sabia a solução nas aulas de idioma, nas aulas de cursinho, eu tinha solucionado sem saber. Entende? Sem planejar. Sim. Porque tudo aquilo ali fazia mais sentido. Então, eu fiz um ano. Eu digo que eu fiz meio ano ao longo de um ano de cursinho pré-vestibular, porque eu matava várias aulas. Então, então tipo, eu ia, aparecia e me sumia, até porque tava rolando uns conflitos, assim, tipo, meio que uma... Não era bem uma sabotagem, mas não fazia muito sentido para mim fazer cursinho. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a dar aula particular, aí sim. Aí eu comecei a ter mais alunos. Aqui em Rio Grande ainda, né? Então, aí surgiu a Gabi, que começou a fazer aula comigo. O Thiago, que era professor do cursinho, fez aula comigo também. A Marcela fazia 2 horários. Então, eu comecei a dar mais aulas. Sim. E todos esses alunos vieram pela vida mesmo, tipo, não anunciou em nenhum lugar, eles só foram chegando. Não anunciei nada. Eles foram aparecendo assim, estilo vida mesmo. Aí o que eu fazia? Eu marcava um horário, conversava, parará, e bora desenvolver teus poderes. Cara, aí eu comecei também a dar aula de reforço para um vizinho meu, e foi assim, passei esse ano dando aulas e... e eu fazia, eu lembrei agora também, e eu fazia, por mais que eu tivesse largado a engenharia, eu ainda eu estava terminando de fazer uma bolsa de pesquisa. Então, tipo, eu não fazia nada da engenharia, mas eu fazia a parte da bolsa de pesquisa junto com o meu professor. Então, tipo, eu ainda publiquei uns artigos lá, uns negócios. Resistência dos materiais. Flambagem de placas perfuradas. Tem uma noção. Cara, que loucura. Então, esse ano eu tava publicando coisa de engenharia, estava fazendo cursinho pré-vestibular, estava dando aula particular e dando aula no curso de idiomas ainda, né? E dando aula no curso de idiomas no sábado. Exatamente. E ainda tem essa. E por que tu manteve a aula no sábado se estava ganhando o dobro dando aula particular? Cara, então, boa pergunta. Porque eu acho que tinha um lado meu que ainda estava... ainda tinha um vínculo com a escola. E eu lembro que na época, isso era uma coisa da mente do Emílio daquela época. Que hoje, se o Emílio pudesse dar uma dica para o Emílio daquela época, eu daria a dica que não faz sentido. Mas eu lembro de eu pensar, é bom para mim, para eu poder passar a credibilidade, eu estar dando aula na escola. Entende? Sim. Como se eu estar dando aula na escola fosse aumentar o que hoje a gente chama do gatilho mental da autoridade, mas que na época eu não fazia ideia do que era isso. Então, na minha cabeça era só isso, eu ia passar mais credibilidade como professor se eu já estivesse dando aula numa escola que é conhecida, entende? Então, isso também fazia parte. Aí, no final do ano, eu passei... Cara, aí no final do ano, eu passei para psicologia na UFSC, em Santa Catarina. E aí eu me mudei para Santa Catarina. E quando eu cheguei lá, eu decidi que eu nunca mais ia dar aula de... Que eu nunca mais não sei, né? É uma palavra muito forte, porque na época eu não diria, talvez nunca diria nunca mais, mas que eu não queria em Florianópolis dar aula em escola, eu queria dar aula particular. E aí foi isso. Sim. E a escola achou algum problema? Eles sabiam que tu estava dando aula particular enquanto tu dava aula na escola? Não. O que acontece? Não, eu acho que eu poderia ter falado, mas eu mesmo, assim, fiquei quieto na minha, não falei nada, certo? Sim. E eu acho que hoje, outra coisa, a gente erra na vida, né, Matheusinho? A gente tem coisa que a gente faz que faria diferente no passado, mas faz parte do processo. Se fosse hoje, cara, eu teria conversado com todo mundo. Conversado só para avisar, estou dando aula particular
O que não fala, tipo, não tem problema nenhum, entendeu? Não faria sentido nenhum. Também toda aula particular e eu não gostaria que vocês ficassem sabendo de outras pessoas, né? E eu sei que não vai afetar em nada o meu trabalho daqui, porque não, realmente não afetou em nada, entendeu? Eu tava dando aula no sábado, normal. E eu falaria, só por falar, entende? Não, nunca roubei nenhum aluno da escola, nem nada do estilo. Então, sim, eu teria feito. Mas na época, a escola não sabia. Uhum. Tem muito professor que tem medo, né, de começar a dar aula e também de falar para a direção da escola. Pois é, cara. Inclusive alunos do Teaching Wings Academy. É verdade, né? A gente já teve caso. Sendo que, no final das contas, eu realmente acredito que se tu, como chefe, te sente ameaçado por isso, cara, pá, não sei, não é uma coisa que faz sentido, entende? Porque eu acho que tu tem que encorajar os teus profissionais, se tu é como líder, né, a crescer, cara, a se desenvolver, entendeu? E, tipo, a estar satisfeito. Então, se o cara vai estar feliz dando as aulas particulares dele, porra, deixa o cara dar aula particular, sabe? Sim. E outra, não cria no teu trabalho um ambiente de mentira, entendeu? Uhum. E eu realmente acho que onde eu trabalhava não tinha esse ambiente. E eu poderia ter falado. Só que eu fui burro. Fui burro, ratei. Não, podia ter falado, mas não falei. Uhum. Mas assim, cara, a gente vê os professores em relação a isso. Às vezes é coisa do professor e às vezes é coisa. No caso do nosso aluno do Teaching Wings Academy, não era ele o problema era a escola que se sentia Era ameaçada. escola. E Sim. aí, ele se. Uma das coisas que ele chegou à conclusão é que se ele desse aula para pessoas de outras cidades, isso não seria um problema para a escola, né? Então, Uhum. foi esse o acordo que ele fez com a escola em que ele trabalha. Ele dá Sim. aula para pessoal de outras cidades para poder trabalhar com as aulas particulares e a escola não se sentir ameaçada. Eu acho que é uma cidade pequena, e acho que isso deve ter influência. Uhum. Boa parte dos alunos do Teaching Wings estão nesse processo, né? Que eles estão dando um pouco de aula em escola de idiomas e um pouco de aula particular, tentando migrar só para aula particular. Exato, pessoal. E, cara, isso é uma coisa que acho que a gente pode começar a falar. A gente pode começar a falar do processo. Uhum. Porque É, sim, a gente já tem esse pessoal vivendo, e é muito legal ver eles vivendo esse processo, sabe? Ver os Sim. professores vivendo essa mesma coisa que eu vivi e ver os que já se libertaram também, né? Uhum. Mandando áudio na comunidade, falando, contando que estão Fazendo fazendo churrasco. churrasco. O caso do Vitor, que fez churrasco para comemorar com os amigos que não ia mais dar aula nos sábados, que ele dava aula o sábado inteiro, cara. E que estava finalmente liberto das escolas de idiomas e estava trabalhando 100% com aulas particulares. Isso é muito massa. Mas e aí que tá. Não, eu acho que isso é uma coisa importante deixar claro. E eu acho, e eu até queria saber a tua opinião sobre isso, porque tu também tá Uhum. junto comigo, tu presencia, né? O pessoal vivendo Sim. esse negócio. Eu acho que o pessoal tem muito, talvez até uma afobação com o processo, ou um negócio assim de que, eu vou largar agora 100% e vou começar minhas Perder todo o aulas. salário para arriscar. Exatamente. Tem esses Uhum. casos. Tem o caso também do pessoal que é demitido. Já a gente tem alguns alunos nesse sentido também, que foram demitidos e isso acelerou o processo. E aí, o que acontece? Aí é aquela clássica, né? Queima a ponte. Quando tu. Acho que é um exército. Putz, eu não sei se é do livro da Arte da Guerra, que o Érico Rocha sempre fala sobre esse negócio. Sim. Tu lembra da história exatamente? Eu lembro que era um exército. Era um exército que, quando eles iam batalhar numa ilha, era um negócio assim, né? Eles Uhum. queimavam a ponte para garantir que eles tinham que lutar até a morte e para garantir que eles iam fazer o melhor deles para ganhar. Então eles não poderiam voltar, eles não tinham a opção de recuar, no return. Então isso acontece às vezes as pontes, ou aquele esquema, né? Tu joga o chapéu pro outro lado do muro para te obrigar a pular o muro. Então isso acontece às vezes, a vida faz com isso e acelera o processo. A gente vê que quando isso acontece, acelera o processo. E em contrapartida, vai ter as pessoas que vão preferir fazer esse período de transição. Porra, eu passei por um ano, meu período de transição, escola de idioma, aulas particulares. Então, não tem nada de errado nisso. A gente tem alunas, tipo a Bia, por exemplo. A Bia, ela já está com
vários alunos particulares, ela está com uma agenda lotada particular, mas ainda está dando aula em cursinho. E ela sabe que esse ano ela vai terminar com... Ela está segura com as aulas dela, ela já está numa situação... Acho que a última vez que eu falei com ela estava com uns 15 alunos, uma coisa assim. Isso, é por aí. É, na última reunião que a gente fez, né? Então, ela já está numa situação em que ela não precisa... Ela está segura com as aulas, ela pode largar o cursinho e tá tudo bem, entende? Ela tá numa época até que pode testar novas coisas nas aulas dela, tentar testar novos formatos. Então, se tu te sente inseguro em largar 100%, cara, começa a dar as tuas primeiras aulas particulares, entende? Dá 2, 3. Porque tem aquilo, né, Matheusinho? Quando tu tem o gostinho de que existe algo bem melhor, tu nunca mais vai esquecer disso. Sim. É aquela máxima. Existem coisas na vida que uma vez que tu vê, tu não consegue desver. Então, tu começa a dar a tua primeira aula particular, a tua segunda. Não tem mais volta. Exatamente. Não tem mais volta. E porque, cara, é melhor, entendeu? Talvez vai ter alguém que vai preferir trabalhar na escola de idiomas e, cara, fantástico, super continua, entendeu? Se tu não vê problema ou se tu prefere, cara, super, vai, segue. Mas para a maioria das pessoas, não somente, eu acho que não somente tu vê por ti próprio, mas às vezes tu vê as outras pessoas fazendo, sabe? E tu pensa, putz, eu tenho potencial para isso também. Se ele consegue, eu consigo também. Eu acho que quem ficou até aqui provavelmente já está bem encaminhado a querer sair, né? Se a pessoa está aqui há 1 hora nos ouvindo falar sobre sair de escola de idiomas, provavelmente é algo que ela já está pensando. É real. Não, e ainda tem mais, se clicou no vídeo, né? Ou se clicou no podcast, que provavelmente vai ser um título parecido com isso, então a pessoa já está inclinada. E pois é, então, meu caro professor ou professora que está ouvindo, eu e o Matheusinho, a gente tem um anúncio para te dizer que, cara, tu já está no processo. E o processo é fantástico. Tá, e tu vive falando que os professores conseguem ganhar 3 vezes mais do que nas escolas de idiomas. E como é que eles fazem isso? Como é que tu fez isso? Certo. Então, o Emílio, quando ele começou a dar aula particular, foi no mínimo o dobro. Já começou pelo dobro, né? R$30 a hora, o dobro. Depois passou para 35. Então, pô, já foi legal. Dentro de Rio Grande mesmo, eu comecei a aumentar, passou para 35. Pô, legal. Quando eu fui para Florianópolis, cara, era uma capital, por exemplo. O Emílio, quando foi para Floripa, cara, a minha hora, eu vou contar toda a história direitinho depois, até para não ficar muito longo o podcast. Cara, a minha hora passou para R$70 a hora. E R$70 a hora, para quem ganhava 13, já é 3... Quase 7 vezes mais. Quase 7 vezes mais. Vamos lá, 6 vezes... Não, é um pouquinho menos. 5 vezes, mais de 5 vezes mais. Tipo, automaticamente, porque eu tava numa capital, né? E essa história é muito louca. Vou contar ela depois, porque senão vai ficar muita história. Mas, cara, essa é uma história muito engraçada também. De como que as minhas aulas passaram de 35 para 70. Isso aí vai ser exclusivo da semana do professor particular de idiomas. Desculpa, da semana do professor 3x. Semana do professor particular de idiomas foi ano passado. E, cara, tu tens várias formas de... E geralmente, Emílio, isso que tu viveu é uma coisa normal? Não, mas muitas pessoas vão viver esse aumento gradativo, conforme vai aumentando a autoridade, conforme vai aumentando a tua prova social, né? A quantidade de alunos que tu tens, tu vai escalando as tuas aulas. Então, pode ser que teus alunos agora estão pagando 50, talvez, como tu já está com uma quantidade de alunos confortável, está na hora de expandir. Então, portanto, vamos passar a hora para 55, R$60 a hora. E assim tu vai crescendo. Ou, se tu tá dando aula numa cidade do interior em que a maioria dos professores cobra de 40 a 50 reais, e aí tu passa a dar aula para São Paulo, em que uma hora aula de 60, 70, 80, R$100, até 150 o pessoal cobra em São Paulo, dependendo do nicho. Então, tu vai valorizar a tua aula. Se tu vai dar uma aula para fora e tu vai receber em dólar ou em euro, cara, tu vai valorizar o valor da tua aula de novo. Então, existem diversas formas de tu fazer isso. E 3 vezes... Eu sei, por que a gente fala 3 vezes mais? Porque poderia ser 4, 5, 6 vezes, 7 vezes mais. Só que isso até pode soar meio distante demais para os professores, né? Sim.
Então, cara, 3 vezes mais é um ótimo começo, meio, entende? Mas não é o fim. Isso é importante deixar claro. Sim, tá longe de ser o fim, Tá né? Tem alunos que ganham o longe. quê? Quase 9, quase 10 vezes Sim, mais. cara, R$ 100 a hora. A gente tem aluno que cobra R$ 100 a hora. A gente tem situações em que o pessoal tá... Isso que é o legal, são... cada professor, ele tá numa diferente etapa. É como quando tu entra numa escola, sei lá, numa aula de karatê. Entende? Tu vai ter o cara que é faixa branca, tu vai ter o cara que é faixa amarela, tu vai ter o cara que é faixa preta. Então, tu tem que pensar, mas para tu chegar na faixa preta, o que acontece? Tem que treinar. Então, para tu valorizar a tua aula, o que tem que fazer? Tem que dar aula. Sim, Tem tem que que estar ali. começar. Tem que começar. Perfeito. E muitos professores, eles têm a dificuldade do começar. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E é natural do ser humano, né? O sistema límbico quer continuar na zona de conforto. Mas, cara, só começa. E é fantástico, cara. Começa e as coisas acontecem. Às vezes não é nem tudo que tu está no controle. Os alunos aparecem. É muito louco. E tu tem formas de otimizar isso. A gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem também. Mas, cara, é fantástico. E aí, mais alguma pergunta? Cara, por mim é isso. Já me respondeu todas. Acho que é isso aí. Hoje rendeu o papo no nosso episódio 4 do podcast, né? Isso aí. Então é isso aí, meu bom. Então é isso aí, pessoal. Estamos nos despedindo. O meu até mais. Até. Fui. Boa. Fomos.